Seja bem-vindo a Provérbios para viver bem. Um tempo de meditação no livro de Provérbios com a sua sabedoria tão prática para todos nós. E obrigado por estar a acompanhar. O tema de hoje é autocontrole. Provavelmente todos nós já perdemos o controle em um momento ou outro, não é? Usamos a expressão em Portugal muitas vezes passou-se. E muitas vezes nós nos passamos também. Assim como vemos outras pessoas passarem-se. No tempo que temos vivido, um tempo de pandemia, um tempo de confinamento e, enfim, de muitas coisas que não se podem fazer, parece que o autocontrole ficou ainda mais difícil. E nós, com frequência, vemos as pessoas e ouvimos as pessoas perderem o controle. Quantas vezes alguém gasta muito tempo fazendo alguma coisa e gasta muito tempo criando, digamos, boas relações ou desenvolvendo um trabalho e, às vezes, poucos minutos são suficientes para que se perca tudo isto. Que se perca uma relação, que se perca uma atividade, uma postura, uma posição pública, que se perca a fama, o reconhecimento. As pessoas mais facilmente irão se lembrar do momento em que nós nos passamos do que propriamente de dias e meses e anos, talvez, de compostura. O texto bíblico no livro de Provérbios tem algumas coisas a dizer sobre isto e fala muito sobre o longânimo, a pessoa que é autocontrolada, que tem paciência para se dominar. Em Provérbios 14, 29, nós lemos: o longânimo paciente é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, o homem que se controla é considerado sábio, é elogiado como sendo alguém que mostra sabedoria. Capítulo 16, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Nós exaltamos os heróis de guerra e os guerreiros. Nós gostamos daquelas pessoas que mostram muita ousadia, muita coragem, não é? Diante dos desafios e das lutas. E a cultura em que foi escrito o livro de Provérbios também pensava assim. Mas vejam como este provérbio é muito claro. É melhor o homem que sabe se controlar do que aquele que é herói de guerra e do que aquele que toma uma cidade. É significativo. Capítulo 19, verso 11. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Uma das coisas que normalmente nos leva a perder o controle é a injúria. E o texto bíblico aqui em Provérbios nos diz que o longânimo, não é? Tem como glória o perdoar injúrias. É algo que é marcante para a sua própria vida. Jesus vai nos ensinar que nós podemos perfeitamente virar a outra face diante de injúrias pessoais que nos são feitas. Capítulo 25, verso 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade cujos muros tinham sido derrubados era uma cidade sem defesas. Era uma cidade que estava à mercê de qualquer inimigo, à mercê de qualquer ladrão, de qualquer saqueador. Era uma cidade onde as pessoas não queriam morar. Era uma cidade que rapidamente ficava vazia. Lembramos da situação de Jerusalém no pós-exílio, quando Neemias, como governador, volta até Jerusalém. E ele chega e a cidade está sem muros e a população está a viver na miséria, em situação extremamente difícil, porque não há muros. Então a primeira coisa a fazer, antes de qualquer outra coisa, é levantar os muros da cidade. E aqui os muros da cidade são comparados ao autocontrole. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. O texto bíblico é muito claro quando faz a lista daquilo que são as características, não é? Começa pelo amor, mas passa pelo domínio próprio. O controlar-se a si mesmo tem a ver com a mudança que o Espírito Santo faz no nosso coração. O homem que ainda não tem Jesus na sua vida e não tem o controle do Espírito Santo pode tentar se autodominar. Alguns, por uma questão de temperamento, de grande disciplina, podem chegar até um certo ponto. Mas é bastante limitada esta capacidade e de muito pouca gente. Porque o natural, diante da natureza pecaminosa que nós temos, é perdermos o controle. Inclusive, muitas vezes, o perder o controle na cultura em que nós vivemos é considerado positivo. Não é? O indivíduo que diz: eu não levo desafio para casa, eu respondo, meteu-se comigo, vai ouvir. E isto é visto como uma coisa positiva, quando a Bíblia diz que é exatamente o contrário, uma cidade sem muros. A mudança tem que ser interior, antes de poder acontecer qualquer coisa do lado de fora. O homem sistematicamente é levado a buscar mudanças externas, não é? A mudar alguma coisa fora.
quando o segredo está a mudar o dentro. E o mudar o dentro não está só na nossa mão, mas depende da ação do Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus Cristo não diz a Nicodemos: olha, estás a precisar de umas melhorias, homem, tem muita coisa errada na tua vida, mas olha, damos uns retoques aqui, não é? Trocamos o piso naquele cômodo, damos uma pintura nova aqui na sala. Tens que nascer de novo. A mudança é tão radical que é como se começasses tudo outra vez, porque não dá para trabalhar em cima daquilo que está feito. Não é vamos mudar a casa, não. Vamos construir uma nova, porque é preciso algo completamente novo. É comum nós pensarmos na necessidade de controlar, de dominar, de mudar o outro. Se ao menos esta pessoa tivesse esta postura comigo, não é? Se ao menos o meu marido fosse mais carinhoso, se ao menos a minha esposa tivesse um pouco mais de paciência, se ao menos os meus filhos fossem mais obedientes. E nós estamos sempre a ver o problema e o erro do lado de fora. E a Bíblia insistentemente mostra o correto, que é o lado de dentro. Enquanto o mundo insiste nas mudanças exteriores, o Senhor Jesus e a Palavra de Deus insiste na mudança interna, porque enquanto não for mudado por dentro, o que acontece por fora é sempre passageiro e muitas vezes será hipócrita. Então, esta mudança interior é feita apenas pela ação de Deus e nós precisamos pedir ao Senhor que nos mude. Pedimos pedir a Ele que mostre o errado, o que pode levar, às vezes, a disciplina dolorosa. Devemos pensar antes de pedir. A primeira pessoa que tem que ser controlada sou eu. A primeira pessoa em que eu preciso trabalhar a mudança sou eu. E depois que o Senhor fizer alguma mudança em mim, poderá ser que Ele me use como instrumento para poder ajudar alguma mudança no outro. O autocontrole passa essencialmente por duas áreas: a palavra e a ação. Controlar aquilo que nós dizemos, ser cuidadosos com aquilo que nós falamos e, evidentemente, também ser cuidadosos com aquilo que nós fazemos. E nós percebemos que tudo isso passa pelo controle das nossas atitudes. Aquilo que eu estou a sentir vai mexer com aquilo que eu vou falar e aquilo que eu vou fazer. Eu posso até fazer uma coisa boa, mas se a minha atitude for de amargura, se eu estiver magoado, se eu estiver irritado, se eu estiver zangado, eu até faço o que é bom, mas faço de uma maneira que não é ideal. Então o autocontrole começa por dentro. Começa pela minha atitude, começa por dominar e tomar controle, rédeas daquilo que entra na minha mente. Prestar atenção naquilo que eu ouço, naquilo que eu vejo, escolher bem aquilo que eu vou assistir, aquilo que eu vou ler. Este controle que a Bíblia repetidamente nos mostra é um controle da mente, não é? Renovação do nosso entendimento pelo controle do Espírito Santo, para que possamos experimentar a vontade de Deus. E certamente você está a pensar em Romanos capítulo 12, porque é isto, e as coisas estão profundamente ligadas umas com as outras. A palavra do Senhor, rica para nós, no Antigo quanto no Novo Testamento, nos diz então que nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude neste processo, para que possamos ser longânimos, pacientes, para que possamos ter domínio próprio, para que este fruto do Espírito se evidencie nas nossas vidas. Quando isto acontecer, nós seremos bênção, a começar por nós mesmos, porque será uma bênção para nós, para a nossa forma de viver, será uma bênção para o nosso casamento, o relacionamento mais próximo, será uma bênção para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa casa, para as pessoas com quem convivemos em casa, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos. Será uma bênção para o ambiente de trabalho onde nós estamos inseridos, para os nossos amigos. Será uma bênção na Igreja de Jesus. Será uma bênção no testemunho que nós vamos ter. Que o Senhor nos dê esta consciência e que nos ajude no caminho da longanimidade.